Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Como sempre lembramos, este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, nosso amigo Milton Felipe. E aí, Milton, tá bom? Bem, muito obrigado. Agradecido pela oportunidade de estar aqui com você e também com os nossos técnicos, realizando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. E pela oportunidade, desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem, seu Milton. Vamos aqui atender mais uma pessoa que, ao que parece pela pergunta, ela assistiu um programa nosso sobre esse tema. Então ela diz assim: desejo que voltasse ao assunto, que é a influência dos espíritos em nossas vidas. A gente já falou disso. Então o espírito pode dominar uma pessoa, levando-a a executar atos contra a sua vontade? Contra a sua vontade, não. Né? Se a pergunta é essa, a gente pode, na síntese, dizer contra a vontade nossa, o espírito não pode dominar. Agora, evidentemente, tudo se passa na relação de espíritos pela vontade dos espíritos. Eles se relacionam, eles animam, se aninham, né, junto à vontade, estimulam e vão descobrindo novos detalhes referentes às tendências, pendências que o espírito tem encarnado, e aí ele pode desenvolver sim. Como a pergunta ela é direta e mostra que a pessoa está falando porque assistiu um dos nossos programas ligados com o tema obsessão e influência espiritual, nós temos que dizer que Kardec fez um estudo muito circunstanciado sobre a obsessão. A obsessão, do ponto de vista das influências, a obsessão está descrita em forma de um verdadeiro tratado da psicologia espírita no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. E o que pretende ali o nosso bom mestre? Pretende dizer que a obsessão analisada, observada, porque ele não escreveu nada por teoria apenas especulativa, nem filosoficamente falando. Não, ele fez uma observação rigorosa e juntou a essa observação fatos desse, daquele, de tudo quanto foi chegando à sua mão. Ele escreveu o livro em 1861, 4 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Ora, em 4 anos, ele recebeu um manancial grande de depoimentos, de contatos, de indicação e tudo mais. Ele pôde observar em loco muitas delas. Nesse assunto, por exemplo, ele saiu da França e foi, inclusive, verificar o assunto ligado com o fenômeno obsessão. Lembra também, para quem quiser, no Livro dos Espíritos, a questão 459, né? Podem os espíritos influir ou influenciar, né, nossas vidas? Muitas vezes são eles que nos dirigem. E a gente lê isso, sabe o que eu acho engraçado? A gente lê isso e não se dá conta. Não pensa no assunto, né? A gente lê, às vezes podem nos dirigir. Mas e daí? Será que a gente não está sendo dirigido ou teleguiado pela internet, enfim, por uma série de outras coisas, sem a gente perceber? A gente esquece, também falamos aqui num dos nossos últimos programas, com relação aos pensamentos, né? Nós temos aí, segundo estudos que não são espíritas, cerca de 60 mil pensamentos por dia. E a gente, nesses pensamentos, a gente se liga a espíritos. É isso que a gente não se percebe. Conexões em todo instante. E a gente está ligado por uma série de detalhes com esses espíritos. Há espíritos que se ligam, acabam se ligando a nós pela sintonia de pensamentos. Há outros espíritos se somam a esses espíritos com os quais tivemos certos relacionamentos em encarnações anteriores, que por vezes eles procuram nos constranger através da obsessão, muito embora isso seja um equívoco, mas
E tem uma coisa, sabe, Milton, sobre todas essas questões, e a gente também já falou aqui. Tudo isso, se a gente estiver atento, serve para a gente aprender. Ah, mas é para o bem. Nada disso é para o nosso mal. Se Deus permite que isso ocorra, é para a nossa evolução. O que, que a gente precisa? Primeiro, buscar o conhecimento. Porque se a gente não tiver conhecimento, a gente vai ficar divagando, ler essas coisas, como eu disse, e... Passam. Que bonito. É tudo lindo. Só que a gente tem que procurar, e o Espiritismo tem isso de bom, procurar nele o que isso representa, pode me auxiliar na minha caminhada evolutiva. Porque nós não estamos aqui, ninguém está encarnado a passeio. Ninguém está aqui, eu vim de férias. Tem um propósito. Tem um objetivo, a gente tem que saber disso. Então é preciso que a gente saiba que essas coisas relacionadas com obsessão acontecem e muito, com todos nós, todos os dias, se a gente não estiver esperto. E a obsessão, a gente às vezes não se dá conta, mas ela dá origem a uma série de outras coisas, né? A depressão, por exemplo, ela vem da obsessão. Ou o contrário, ou vice-versa. O pensamento depressivo nos leva a ter pensamentos contínuos e os espíritos se aproveitam disso. Então, é preciso que a gente entenda isso. E os trabalhadores da casa espírita têm que, eu acho que entender e estudar isso com profundidade, para que a gente possa orientar as pessoas que buscam a casa espírita querendo ajuda, em momentos desses, em auxílio, e estou para dizer para você que a grande maioria passa por um problema ou por outro. Hoje nós estamos vivendo, a Terra é palco dessas experiências e que se traduzem pelas altas influências, não é? Coelho fala da depressão, mas eu vou lembrar antes a ansiedade, vou lembrar depois as síndromes, os traumas, as fobias, todas essas enfermidades, do ponto de vista da doutrina espírita, nós podemos colocar num quadro ligado com a obsessão. Nós somos espíritos e nós conhecemos a doutrina. Desde que a gente queira, há meios de a gente se livrar disso. Tanto que o Kardec perguntou se podemos nos livrar da influência dos espíritos. Está lembrado disso? Que nos incitam ao mal. É essa a pergunta que ele faz. E os espíritos respondem afirmativamente, sim. Mas é só a gente mudar o pensamento. Claro. Porque somos nós que acabamos com os nossos pensamentos atraindo esses espíritos. À medida que a gente mudar a nossa maneira de ser e de pensar, eles naturalmente vão se afastar. Então, pensamentos negativos é um forte material de atração ligado com os espíritos que podem trazer esse desconforto. Ao contrário, pensamentos de alta positividade, de valor da vida, de trabalho, de produção de coisas, de ajuda ao próximo. O Espiritismo, na sua parte de orientação, mostra que o pensamento é o polarizador de todas as vibrações de conexão. Meu amigo Milton, chegamos ao muito final obrigado, de mais um valeu. programa. Gostei muito da pergunta feita pelo nosso ouvinte, ou nossa ouvinte e espectadora. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.